Simbiose útil. Revisemos, assim, a simbiose entre os vegetais, como, por exemplo, a que existe entre o cogumelo e a alga, na esfera dos líquens, em que as ínfas ou filamentos dos cogumelos se intrometem nas gonídeas ou células das algas e projetam-lhes no interior certos apêndices, equivalendo a complicados austórios, efetuando a sucção das matérias orgânicas que a alga elabora por intermédio da fotossíntese. O cogumelo empalma-lhe a existência, todavia, em compensação, a alga se revela protegida por ele contra a perda de água e dele recolhe, por absorção permanente, água e sais minerais, gás carbônico e elementos azotados, motivo pelo qual os líquens conseguem superar as maiores dificuldades do meio. Entretanto, o processo de semelhante associação pode estender-se em ocorrências completamente novas. É que os dois líquens, estruturados por diferentes cogumelos, se encontram, podem viver um ao lado do outro, com talo comum, pelo fenômeno da parabiose ou união natural de indivíduos vivos. Dessa maneira, a mesma alga pode produzir líquens diversos com cogumelos variados, podendo também suceder que um líquen se transfigure de aspecto quando uma espécie micológica se sucede à outra. Julgava-se antigamente, na botânica terrestre, que os líquens participassem do grupo das creptogâmicas, mas incumbiu-se de salientar-lhes a existência complexa. E Bonnier e Bornet, mais tarde, chamaram a si a obrigação de positivar-lhes a simbiose, experimentando a cultura independente de ambos os elementos integrantes. Cultura essa que, iniciada no século findo, somente nos tempos últimos, logrou pelo pleno êxito, evidenciando, porém, que a vida desses mesmos componentes, sem o ajuste da simbiose, é indiscutivelmente frágil e precária. Outro exemplo de agregação da mesma natureza vamos encontrar em certas plantas leguminosas que guardam os seus tubérculos nas raízes, cujas nodosidades albergam determinadas bactérias do solo que realizam a assimilação do azoto atmosférico, processo esse pelo qual essas plantas se fazem preciosas à gleba, devolvendo-lhe o azoto despendido em serviço. Vou esperar um pouquinho. Nesse capítulo de Evolução dos Mundos, que é o capítulo 14, em que ele anunciou o estudo da simbiose espiritual, não é? Como sempre, o André Luiz, ele faz uma base que, de repente, complica mais, né? Mas é uma base, ele está usando exemplos conhecidos, não de todos, né? Mas que a gente vai tentar mostrar para vocês o que é isso tudo aqui que ele falou, em termos de vegetal, para poder, então, passar para a simbiose espiritual, que é, naturalmente, o que vai nos interessar mais, né? Nesse capítulo aqui, eu quero fazer um ligeiro retrospecto, para a gente poder pegar esse item que ele leu hoje, que ela leu hoje, para a gente não pegar assim no ar, né? Então, um ligeiro retrospecto do que o André Luiz nos trouxe no início do capítulo. Ele está falando sobre, como sempre, não é? Que a evolução do princípio inteligente é o que tem sido importante para que haja a evolução
do princípio físico. Então, tudo começa com a evolução do princípio inteligente. Não podemos nos esquecer da criação de Deus, que é muito sábia, né? E justa, todos esses atributos que a gente sabe de Deus, né? E que se a gente for analisar cada capítulo desse, a gente vai encontrar isso aí, nos capítulos, no ensinamento trazido por André Luiz. Então, Deus, ao nos trazer o princípio material, o princípio espiritual e as leis, ele deu condições para que todos os seres, todos, desde o início lá dos mais primitivos, unicelulares, para que eles exercessem a lei. Então, qual é uma lei muito importante para a nossa vida? Qual é? Hein? Mas qual é uma lei que a gente usa diariamente, que a gente põe em prática? Qual é a lei? A sobrevivência, ou a lei da conservação. Essa é básica para nós, né? Será que a bactéria sabia disso? Não é? Sabia disso? Nós sabemos, né? Mas a bactéria sabia? Ela não sabia, mas ela usava a lei. Por quê? Porque foram lhe dadas as condições para que ela pusesse em prática a lei da conservação, a lei da sobrevivência. De que modo, não é? Quer dizer, ela foi colocada lá num caminho evolutivo, daqui a pouco ela surgiu assim no mundo, né? Com a sua forma, mas ela não tinha clorofila, não é? A bactéria é um ser unicelular e que não é capaz de produzir o próprio alimento. Mas ela tinha que sobreviver, não é? Ela tinha que usar a lei da conservação, porque ela fazia parte do mundo, não é? Sob a régide das leis de Deus. Então ela foi lá arranjar um método de se alimentar, e ela conseguiu, fazendo lá modificações de substâncias químicas, e é isso que ele nos trouxe aqui no início do capítulo, com o nome de quimiossíntese. Depois nós falamos, em homenagem a muita gente que não estava aqui, não é? A gente vai fazer um repeteco aqui de gravura. Quem pode me ajudar? Pode me ajudar ali? Um repeteco de gravura, porque a grande conquista em termos de execução da lei, não é, dessa lei da sobrevivência, uma grande conquista evolutiva foi a clorofila. Nós falamos isso também, estou só repetindo para a gente entrar melhor no item de hoje, né? Então, a clorofila foi uma conquista evolutiva, e o André Luiz, o tempo todo, nesse início de capítulo, alguém ajuda ele ali, porque acho que ele está enrolado. Toma aqui, ó. Isso. Então, nesse início de capítulo, o tempo todo o André Luiz vem dando ênfase ao princípio inteligente. Então, ele fala assim: o princípio inteligente aprendeu nas bactérias a fazer a quimiossíntese. O princípio inteligente aprendeu nos vegetais verdes a fazer a fotossíntese. Mostrando assim de um modo claro, né? E a gente quer sempre lembrar que o livro fala de evolução em 2 mundos, que a evolução nesses seres inferiores, ela é introduzida no corpo espiritual. Vê se você melhora o foco. Ela é introduzida no corpo espiritual, né? Que envolve o princípio inteligente, e aí vai se fixando, não é? Vai se fixando. Vê se você consegue subir um pouco mais aqui a gravura, subir a gravura toda. Então, para que haja fotossíntese, primeiro, é preciso o quê? É preciso o quê? Que o vegetal seja verde, que tenha clorofila. É preciso o quê? Que haja a luz do sol, não é? Principalmente a luz do sol, que é uma luz com muita energia, não é? A função da clorofila é absorver a energia do sol. Essa é a função da clorofila.
E o advento da clorofila nos vegetais foi uma conquista evolutiva de grande importância para todos nós. Isso. Então vamos mostrando lá, né, o que acontece para que haja a fotossíntese, não é? Através da raiz da planta entram os nutrientes, sobem aqui pela raiz por vasos específicos, que nem os nossos vasos sanguíneos, né? Chegam na folha, onde existe a clorofila. Então vai acontecer a tal da fotossíntese, que ele está citando aqui no início do capítulo, que é uma conquista evolutiva do princípio inteligente nas plantas verdes, não é? Então, com a clorofila, aqui no texto, a gente até já leu da outra vez, né? Então eu vou só resumir para vocês o que tem no texto. A fotossíntese, ela é a fonte primordial de todo o oxigênio que existe na Terra, desde que começou a acontecer o fenômeno. Então é o que está dizendo aqui, ó. A fotossíntese produziu ao longo de alguns bilhões de anos, o oxigênio da atmosfera do nosso planeta. Qual é a outra vantagem da fotossíntese? Ela, através da fotossíntese, é retirado do ar o gás carbônico, que é prejudicial para nós, é tóxico. Qual é a outra vantagem? Está difícil hoje. Qual é a outra vantagem da fotossíntese? Qual é a outra vantagem da fotossíntese? É que, olha de novo a maravilha do universo, a maravilha da criação. O que nós falamos no início? Deus criou a matéria-prima, Deus criou as leis, e uma das leis importantes é a lei da conservação. Então, para que a planta faz esse trabalho todo? É para nos favorecer? Não, ela é um pouco egoísta. Basicamente, ela começou a fazer esse trabalho para se favorecer, quer dizer, para conseguir o próprio alimento. Fez tudo isso aí para conseguir o próprio alimento. Só que nós descobrimos isso, né? Nós e os outros animais descobrimos isso e usamos esse produto do resultado da fotossíntese como nosso alimento básico. Então, tudo que nós comemos de origem vegetal é feito pela fotossíntese. Podem pensar aí: batata, chuchu, cenoura, beterraba, cana-de-açúcar, o que mais? Todas as folhas, todas as frutas, hein? Todas as frutas, tudo é resultado da fotossíntese. Aí se você diz assim, mas eu não como vegetal, eu só como animal, eu só como carne, e aí? Como é que fica, né? O que o animal come, basicamente? As plantinhas, o milho, não é? Então, indiretamente, a gente usa a fotossíntese. Então, a fotossíntese, vamos reverenciar a fotossíntese, né? E esse advento, essa conquista evolutiva. Muito bem. Aí ele passou a falar de uma coisa que nos diz respeito, que é a mentossíntese. A mentossíntese é aquela propriedade de você, como espírito encarnado e já com o livre-arbítrio, é aquela possibilidade que você tem de decidir. Agora você decide tudo, né? Você decide o que vai comer, você vai escolher o que vai comer. Se te faz mal e você come, você vai sofrer as consequências, não é isso? Você vai fazer uma escolha do que você faz
E ele trouxe esse aspecto na alimentação. Então, essa mentossíntese seria isso. A gente também já não observou que pessoas comem a mesma coisa lá no almoço da casa de vocês, e chega à noite, alguém diz assim, poxa, aquele negócio me fez um mal danado. Aí você diz, não, para mim não fez mal nenhum. Isso é resultado da mentossíntese. É o teu metabolismo que é diferente do metabolismo do outro. O que você aproveita é diferente do que o outro aproveita. Isso tem toda uma relação com o seu estado emocional. Se você está com raiva, se você está muito bem, você pode comer, às vezes, coisas extravagantes que não te fazem mal. Muito bem, isso é revisando, hein? E aí, então, vem o assunto de hoje, em que ele vai nos trazendo esse conceito de trocas de favores. Ó, simbiose, na biologia, quer dizer, é um fato, é um fenômeno em que duas pessoas, duas espécies, dois seres se juntam, fazem um favor para o outro e não prejudicam o outro. Vamos imaginar que a gente alugue lá uma parte da nossa casa para alguém, não é? E que ele pague o aluguel. Então, o que está acontecendo? Ele está usando, mas ele não pode destruir nada. Se ele destruir, ele já deixa de ser útil, não é? A relação já deixa de ser útil. Então, deu para entender o que é simbiose? Essa troca de favores, né, sem prejudicar. E ele vai falando aqui, nos termos super complicados da botânica, em que ele vai dando exemplos de seres que usam muito isso entre os vegetais. Todo mundo conhece uma alga? Sim ou não? Só da revista? Nunca viram uma alga no mar, não? Poxa, o mar, vocês indo à praia, o que mais tem é alga, né? Alga de diversas cores, mas predominam as verdes, né? No mar predominam as verdes. E os cogumelos, vocês conhecem? Vocês conhecem os cogumelos? Eu trouxe aqui umas gravuras de cogumelo. Vamos sofrer de novo ali? Põe assim, ó, assim. Então, é só para mostrar a vocês, não ficar muito no ar, né? De que ele está falando aqui? Ele está falando de dois tipos de vegetais, são vegetais inferiores. A alga tem clorofila. Se tem clorofila, o que ela faz mesmo? A fotossíntese. Por enquanto tá bom. Ela faz a fotossíntese. Aqui é um cogumelo, ó. Todo mundo conhece isso, não conhece? A gente chama de orelha de pau, exatamente. Outro dia até passei num lugar domingo que tinha um monte, esse povo, vou pegar para eles verem. Mas na volta eu esqueci, né? Orelha de pau. As cores do cogumelo são variadas, mas nunca são verdes. Então, coitadinha, né? Se o cogumelo tem que obedecer a tal da lei da conservação, o que ele tem que fazer? Ele tem que arranjar uma forma de se alimentar. E sabe qual é a forma que ele arranjou? Foi se associar às algas. Esperto ele, né? Ele não tem clorofila, ele não faz a fotossíntese. Aí ele foi ser amiguinho lá das algas. Foi lá perguntar, alga, você quer fazer uma troquinha aí comigo? Aí a alga disse, quero. O que você pode me dar em troca? Né? Então eles combinaram lá. E vamos ver aqui, se a gente lendo agora, se a gente vai entender. Né? É complicado aqui os termos. Né? Revisemos assim a simbiose entre os vegetais, como por exemplo, aqui existe entre o cogumelo e a alga. Lembrando que a alga tem clorofila e que o cogumelo não tem, né? Na esfera aí quando eles se associam para trocar favores, eles até mudam de nome. Aí eles passam a ser os líquens. Tem um líquen lindo aqui, depois até a gente volta ali, ó. Esse aqui que eu quero, ó. Esse. Quando eu mostrar, vocês vão ver que vocês já viram isso nas árvores. Mais assim, mais para cá. Isso aí, ó. Isso aqui é um líquido. Vê se vocês já não viram isso aqui, ó. Com essa forma. Em geral, ele é esverdeado.
quando chove, depois de um tempo chuvoso como esse período agora, fica muito fácil de ver. Às vezes você olha para o tronco da árvore, ele é tomado de líquens. Você até pensa que faz parte, que aquilo é a casca do tronco, mas não é. São os líquens. Então, o líquen, em geral, ele é uma coisa que cresce sobre a árvore só por causa do suporte da árvore. Ele não está fazendo mal nenhum à árvore. E ele é o quê? Ele é o resultado de uma associação com troca de favores entre uma alga que está aqui e um cogumelo que eu já mostrei lá em cima. Agora aqui é como é que fica a estrutura. Pode dar para levantar um pouquinho? Dá para você levantar um pouquinho? É melhor você levantar e ficar levantada. Aqui, olha só. Olha como é que a pedaço de lírio, não é isso que eu quero. Aqui, ó. Hifas do fungo. O nome não tem importância não, ó. Isso aqui branquinho que eu estou mostrando e que a seta também está mostrando, tudo isso branquinho aqui faz parte, ó. Fungo cogumelo é a mesma coisa. E mico também é a mesma coisa. Não é mico de circo, não é mico de circo. Também não é o macaquinho, que às vezes se chama mico. Micologia é o estudo dos fungos ou dos cogumelos. Então são 3 termos que quer dizer a mesma coisa. Então aqui, as hifas, a hifa é uma coisa que faz parte da estrutura. É tudo isso branquinho aqui, que é do cogumelo. Aí essas bolotinhas que vocês estão vendo aqui, é da alga. Aí a alga vem, se introduz na estrutura do cogumelo. O que a alga ganha de vantagem nisso? É porque a alga é muito frágil. Vocês já viram uma alga marinha, aquilo que a gente chama de alface do mar? Aquilo é frágil, uma coisa, né? Você tira da água, no instante ela se desidrata, né? Então, nessa associação, o cogumelo serve de suporte, as algas se introduzem nela, a alga faz a fotossíntese, o cogumelo aproveita o resultado, e aí sai todo mundo feliz da vida e ficam lá com um final feliz, tá? Então essa historinha aqui que ele contou do início, né? Com essas complicadas de hifas, filamento, tarará, que vocês viram ali o que era, né? Aí vamos ver um outro caso que ele fala. Não, ele continua falando dessa associação. Vamos lá no parágrafo do meio desse item, quando ele fala assim: entretanto, o processo de semelhante associação pode estender-se em ocorrências completamente novas. É que, se 2 líquens estruturados por diferentes cogumelos se encontram, podem viver um ao lado do outro, num talo comum. Então, ele está querendo dizer que as associações, elas ocorrem com troca de favores e que, de repente, você vai ter vários líquens usando o mesmo cogumelo, a mesma base. Então, seriam algas diferentes, a base do cogumelo seria a mesma e você teria líquens diferentes como consequência, não é? Os líquens é o resultado dessa associação entre algas e cogumelos. E na botânica, eles são estudados como um grupo à parte, porque eles realmente passam a ser um grupo à parte. Tá? Eles passam a ter estrutura completamente diferente. Eles nem são mais algas e nem são mais cogumelos. A seguir, dessa maneira, a mesma alga pode produzir líquens diversos com cogumelos diferentes. Vai depender daquele cogumelo com quem a alga se associa, não é? Podendo também suceder que um líquen se transfigure de aspecto quando uma espécie micológica, acabei de explicar o que é, né? Micológica é referente aos fungos. E fungo é a mesma coisa que cogumelo, tá? Se sucede a outro. Esse pedaço que ele vai falar aqui do que a botânica achava, acho que isso não interessa, eu vou pular, tá?
Aí vai assim, outro exemplo de agregação da mesma natureza, vamos encontrar em certas plantas leguminosas que guardam os seus tubérculos nas raízes. Desliga ali para mim, por favor, para esfriar enquanto a gente não tem outra coisa. Outro exemplo de agregação da mesma natureza, o que está falando da mesma natureza? Simbiose, né? Quer dizer, vão se juntar grupos com trocas de favores, com troca de trabalho. Outro exemplo, vamos encontrar em certas plantas leguminosas. O que é a leguminosa, hein? As donas de casa aí. Leguminosa é tudo que dá vagem, tá? Não vem de legume, não. De repente, legume tem esse nome generalizando, né? Mas leguminosa é tudo que dá vagem. É ervilha, é feijão, o que mais? Só me ocorreram esses dois. Ervilha, feijão e etc. Etc é ótimo, né? Então, certas plantas leguminosas que guardam os seus tubérculos nas raízes, cujas nodosidades albergam determinadas bactérias do solo. Então, a raiz, então vamos explicar. A raiz da leguminosa tem lá uns tubérculo, é uma coisa feita uma batatinha, tá? E aí, quando você examina uma leguminosa desse tipo, a raiz, você encontra esses tubérculos ou umas batatinhas na raiz, em geral a raiz é lisa, né? Você já afirma, quer dizer, principalmente o cientista que está lá estudando essa leguminosa, ele já afirma o quê? Ah, tem bactéria aí invadindo essas raízes, por causa da formação dos tubérculos, né? Então, os tubérculos das raízes, cujas nodosidades albergam determinadas bactérias do solo que realizam a assimilação, eu prefiro falar nitrogênio, tá? Azoto ou nitrogênio, é a mesma coisa. Então, a assimilação do nitrogênio atmosférico, processo pelo qual essas plantas se fazem preciosas à gleba, quer dizer, ao ambiente, devolvendo-lhe o nitrogênio despendido em serviço. Então, essas bactérias têm essa propriedade de tirar do solo nitrogênio, a planta não teria essa propriedade e depois ela devolve. Isso é importante para o ambiente. Importante nisso tudo aqui, ninguém vai ficar doutor em botânica, né? Nem é do interesse de vocês. Mas o interessante é que a seguir, quando ele vai começar a falar de simbiose das mentes, aí ele vai voltar a essas comparações. Então, a gente está falando isso para vocês saberem o que acontece, né? Por exemplo, certas associações que não fazem mal entre os associados e, às vezes, dá uma utilidade para o ambiente. Tá? Mais adiante, ele vai falar nesse tipo exatamente de coisa. Acabamos. Quer falar, o Chico, sobre isso? Vamos ler agora a simbiose exploradora. Contudo, além desses fenômenos em que a simbiose é simples e útil, temos as ocorrências desagradáveis, como sejam as micorrizas das orquidáceas, em que o cogumelo comparece como sendo invasor da raiz da planta, caso esse em que a planta assume atitude anormal para adaptar-se de algum modo às disposições do assaltante, encontrando por vezes a morte, quando persiste esse ou aquele excesso no conflito para a combinação necessária. Nesse acontecimento, como assimilou Caulery com justeza de conceituação, tal simbiose deve ser capitulada na patologia comum, por enquadrar-se perfeitamente ao parasitismo. Identificaremos ainda a simbiose entre algas e animais, em que as algas se alojam no plasma das células que atacam, como acontece a protozoários e esponjas tuberlários e molúsculos, nos quais se implantam seguras. Simbiose das mentes. Semelhantes processos de associação
aparecem largamente empregados pela mente desencarnada, ainda tateante na existência além-túmulo. Amedrontada perante o desconhecido, que não consegue arrostar de pronto, vale-se da receptividade dos que lhe choram a perda e demora-se colada aos que mais ama. E qual cogumelo que projeta para dentro dos tecidos da alga dominadores apêndices, com os quais lhe suga grande parte dos elementos orgânicos por ela própria assimilados, o espírito desenfaixado da veste física lança habitualmente para a intimidade dos tecidos físio-psicossomáticos daqueles que o asilam as emanações do seu corpo espiritual, como radículas alongadas ou sutis alavancas de força, subtraindo-lhe a vitalidade, elaborada essa por eles nos processos de biossíntese, sustentando-se por vezes largo tempo nessa permuta viva de forças. Qual se verifica entre a alga e o cogumelo, a mente encarnada entrega-se inconscientemente ao desencarnado que lhe controla a existência, sofrendo-lhe temporariamente o domínio até certo ponto, mas, em troca, a face de sensibilidade excessiva de que se reveste passa a viver enquanto perdure semelhante influência, necessariamente protegida contra o assalto de forças ocultas, ainda mais deprimentes. Por esse motivo, ainda agora, em plena atualidade, encontramos os problemas da mediunidade evidente, ou da irreconhecida, destacando-se a cada passo inteligências nobres, intimamente aprisionadas a cultos estranhos, em matéria de fé, as quais padecem a intromissão de ideias de terror, ante a perspectiva de se afastarem das entidades familiares que lhes dominam a mente através de palavras ou símbolos mágicos, com vistas a falaciosas vantagens materiais. Essas inteligências fogem deliberadamente ao estudo que as libertaria do cativeiro interior, quando não se mostram apáticas em perigosos processos de fanatismo, inofensivas e humildes, mais arredadas ao progresso que lhes garantiria a renovação. Vou parar, né? Nessa simbiose, quer falar? Nessa simbiose exploradora, ele mesmo conclui que isso está mais para parasitismo do que para simbiose. E quando é que é simbiose? A simbiose, troca de favores sem prejuízo, não é? Mas nesse exemplo que ele está dando aqui, da orquídea, em que o cogumelo, deu para vocês reconhecer a palavra micorriza? Mico, de novo, significando o quê? Cogumelo ou fungo. Esse pedacinho risa quer dizer raiz, tá? Então, micorriza seria o quê? Uma associação de cogumelos nas raízes das orquídeas, de certas orquídeas. Mas ele fala aqui o quê? Que o invasor da raiz da planta, ele prejudica a planta, não é isso? Ele assume a atitude anormal para adaptar-se, de algum modo, encontrando, por vezes, morte, a orquídea, né? Quando persiste esse ou aquele excesso no conflito para a combinação necessária. Né? E a seguir ele diz, esse fenômeno está mais enquadrado, deveríamos mais enquadrá-lo no parasitismo do que na simbiose. E aí ele dá outros exemplos, né, desse tipo aí de associação entre algas e animais, né, as algas se alojando dentro da célula,
o que acontece comumente em protozoários, esponjas, turbelagens, moluscos, nos quais se implantam com segurança. Agora, esse assunto da simbiose das mentes, agora a gente vai começar a associar, não é, a simbiose das mentes com essas simbioses que a gente estudou dentro dos seres vivos, não é? Então, semelhantes processos de associação aparecem largamente empregados pela mente desencarnada, ainda tateante na existência além-túmulo. Então, ele está enfatizando aqui que é aquele indivíduo que desencarna sem segurança, sem saber, com medo do desencarne. Então, é isso que ele está chamando aqui de existência tateante, de além-túmulo. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai procurar uma associação que lhe dê segurança. Isso fica bem claro para a gente, né? Já levantei aqui. Vamos ouvir ali uma perguntinha. Alda, essa simbiose das mentes só ocorre quando há desencarne ou quando também encarnado, no sono? Eu acho que a seguir, durante o estudo, ele vai falar, né? Mas simbiose de mente, tanto pode acontecer de desencarnado para encarnado, ou entre encarnados mesmo. Pode. Agora, ele tá indo por partes, né? E ele está focalizando aqui nesse item o caso de desencarnado, inseguro, que está com medo, que não está gostando da situação nova, e que então ele vai ficar preso aos encarnados, e ele vai explicando ali que é principalmente o encarnado que fica chorando por ele, que fica, não é, naquela situação de perda, de saudade, e ele está naquela situação de indecisão. Então, o que ele faz? Ele vem buscar um aconchego. Então, ele estabelece lá uma simbiose entre ele e aí essa comparação que ele faz é interessantíssima, por isso que a gente quis mostrar essa parte vegetal, né? Quando a gente mostrou ali aquela introdução das algas no talo do cogumelo, e ele fala o quê? Que o desencarnado chega e introduz parte do seu corpo fluídico no encarnado, roubando mesmo substância. Eu acabei de ler um livrinho agora no Carnaval, que mostra bem isso. O nome do livrinho é Muitos os Chamados. Não sei se alguém já leu esse livro. É um livrinho simples, mas assim, que passa muito ensinamento. E a pessoa desencarnou nessa situação que ele está citando aqui, de insegurança. E ele, quando ele desencarnou, ele não teve amparo. Ele tinha uma vida muito apegada a dinheiro, a coisas materiais. Ele desencarnou, ele não teve amparo nenhum. Então ele ficou perdido, 2 anos perdido, vagando. Só que ele encontrou uma mulher desencarnada que começou a dar umas dicas para ele. Ela estava na mesma situação dele, mas ela já era mais sabidinha. Aí ele dizia assim: eu sinto muito frio, muito frio. Aí ela disse: ih, você não sabe como é que faz para isso, não? Vai lá dar uma encostadinha. Aí tinha umas pessoas passando, né? Ele dava uma encostadinha nas pessoas. Aí a pessoa dizia assim: ai, que frio. Não é? E ele ficava mais energizado. Ele fazia isso com os familiares. Como ele era apegado, inclusive apegado à família, não é? O desejo dele era estar lá na casa. Quando se sentirem frio, aí de repente, aí cuidado. O desejo dele era estar lá com os filhos, né? Mas quando ele entrava assim, os filhos começavam: que frio, que mal-estar. Aí começava a sair para as camas, né? Se recolher. Aí ele se sentia melhorzinho, um aquecimento, aquele roubo da energia. Fala um pouquinho para a gente. Fala, eles querem ouvir você, sua voz. Está falando bem, não precisa que eu fale sobre isso, não. Essa associação, vocês estão lendo aqui, ele fez a explicação do ponto de vista material para entendermos do ponto de vista espiritual, que é o espírito, como ele diz aqui, o espírito desenfaixado lança habitualmente
para a intimidade dos tecidos fisiopsicossomáticos daquele que os emanam, as emanações do seu corpo espiritual. Então ele manda diretamente para o organismo da gente as sensações, passando pelo perispírito. Não vamos nos esquecer nunca disso. Tem que passar pelo perispírito. Por isso que é a simbiose. É o perispírito que aceita aquela manifestação, é aquela absorção, ela decorre da aceitação por parte da gente dessas vibrações do friozinho que a Alda estava contando aqui, né? Então, quando vocês veem, por exemplo, numa sessão de desobsessão, em que o espírito tem dificuldade de perder essa sensação física que ele traz de frio, de mal-estar, de sofrimento, é porque ele ainda não conseguiu tirar da mente dele esse estado de vibração. Então ele não conseguiu. Qual é o papel do médium quando absorve a presença daqueles espíritos? É justamente fazer com que ele, espírito, consiga passar para ele, médium, todas as sensações, e o doutrinador, por sua vez, vendo aqueles fatos, saiba dizer a ele como ele agir. Deu para confundir ou não? Então veja bem, o espírito sou eu estou com essas sensações de sofrimento, de frio, de calor, de mal-estar, de suicídio. Então no momento que eu encosto no médium, eu passo para ele todas aquelas sensações. Por que isso? Para que o doutrinador, que é a Alda, perceba essas sensações, que ela não percebe de mim, tem que perceber através de um médium. Perceba todas as sensações físicas que eu possuo, físicas e mentais, e aí então ela pode trabalhar a minha mente de espírito. Então essa associação, essa absorção faz parte da minha involução, da minha queda moral, do meu mal-estar físico, e quando eu passo para o médium é aquele justamente que tem capacidade de perceber e assimilar todas essas emanações de sofrimento do espírito. E o doutrinador é aquele que vai explicar ao espírito, porque ele está vendo através do médium, vai explicar ao espírito exatamente o que se passa com ele e propor a ele uma mudança de pensamento, de raciocínio. Então, quando você, numa sessão de doutrinação, você diz ao final assim: vamos orar, é o recurso máximo. É como se eu tivesse falado e no final dissesse assim: agora vamos desligar. Que até então, quando a gente doutrina um espírito, a gente faz ele pensar, mas quando a gente faz a oração, a gente faz ele desligar, faz ele se propor a deixar de sentir. Aí então, naquele momento, há realmente o desligamento das sensações, a mudança das sensações e o desligamento das forças de absorção. Está claro ou ficou mais confuso ainda do que a biossíntese aqui que a Alda está tentando explicar a gente? O negócio é meio complicado, né? Agora, um detalhe interessante nessa associação de vibrações é que quando a gente diz assim, tem pessoas que têm uma vibração baixa, tem pessoas que chegam perto da gente e passam mal-estar, né? A gente diz assim: como é que ela aguenta isso tudo? Como é que ela aguenta essa vibração baixa em torno dela? Como é que ela aguenta essa pressão espiritual em torno dela? É porque ela é igual. É só isso, ela aguenta porque ela é igual. Então a assimilação é perfeita, se faz sem dificuldade, ela é igual. Ela vai deixar de ser igual quando ela perceber que ela tem que mudar, quando ela perceber que ela tem que corrigir, quando ela perceber que ela não pode ser como ela é. Ela é igual, então ela não sente nada. Você que é desigual, chega perto daquela pessoa, daquela vibração, e diz assim: que vibração ruim. Ruim por quê? E o que é ruim e o que é bom? É ruim para mim, que eu já não estou naquela faixa. E é bom para quem está com aquela sensação, porque está naquela faixa, ela nem se dá conta daquilo. Então essa vibração, essa absorção é muito relativa. Então por isso que os espíritos superiores, eles não se aborrecem com a gente. Eles chegam aqui, olham, veem, mas eles entendem pela evolução deles que nós estamos numa faixa. Eles
encosto, falo, dá as costas e vai embora. Não se aborrecem com a gente. Altivo. Porque ele sente que isso faz parte da natureza daquelas pessoas que estão ali, daqueles espíritos que estão ali. É ruim, mas eles entendem. É ruim para nós, mas para eles não é ruim. Altivo, essa afinidade que você colocou existe também na desobsessão, né? No caso, essa afinidade que você está colocando de fluidos existe também na desobsessão, no caso. Existe na desobsessão. Há médios que têm mais facilidade de perceber determinados espíritos, determinada categoria de espíritos do que outros. Por que isso? Ou porque já passaram por aquela experiência e conseguem viver bem aquilo, ou porque são ainda iguais àquela experiência, só que educados, ou porque eles são bons mesmo, são capazes de absorver qualquer tipo de vibração. Mas normalmente aquilo é indicativo de que você já tem uma experiência naquele campo. Aí você vê um médium dizer assim: eu não gosto de receber espírito dessa maneira, porque ele já esqueceu daquelas vibrações, ele já esqueceu. Há médios, por exemplo, que eles têm dificuldades de receber espíritos de suicidas. Há médios que têm dificuldade de receber espíritos de sacerdotes católicos. Eles têm essa dificuldade, quer dizer, não conseguem mais lembrar daquela sensação, aquilo passa uma sensação de mal-estar para ele. Na própria conversa que a gente tenha, conversa-se sobre um assunto desagradável. Tem um fulano que se cala, tem outro que alimenta aquela conversa, né? Tem pessoa que gosta daquele tipo, tem pessoa que corta aquela conversa. Tem pessoa que você vem contar a desgraça, ele tem outra para contar. Aí você aumenta, conta outra desgraça, ele tem mais duas para contar. Quer dizer, a pessoa tem aquele prazer de viver, né? Nós tínhamos uma colega de trabalho que toda vez que você dizia assim para ela: você sabe que eu acabei de ver um atropelamento? Ela dizia assim: ei, pior fui eu, que eu vi 2 atropelamentos. Ela tinha sempre... Então a gente via muito dela, porque ela sempre tinha visto alguma coisa igual. Aí o pessoal dizia assim: essa fulana tem mania de dizer que sabe tudo. Ela gosta, ela tem, não é que ela saiba tudo, ela tem o prazer da desgraça, ela tem o prazer da dor. Então, quando se contava uma desgraça, ela contava 2, porque ela tinha o prazer de dizer que gostava da desgraça. Não era só o prazer de dizer o que estava fazendo, não, era o prazer de gostar da desgraça. Ela tinha essa sensação de perceber as coisas defeituosas, ruins. Isso é exercício para a gente também, porque às vezes a gente também é convidado a rir, a criticar, a debochar, como é convidado a falar mal dos outros. Tudo é simbiose, né? A gente vai entrando na faixa direitinho, né? A gente vai vendo onde é que nós estamos, né? Às vezes as coisas são risíveis mesmo, né? Às vezes as coisas são risíveis. Vocês querem coisa mais ridícula, que estava aquele papel para lá e para cá, para lá e para cá? Mas o que a Alda estava fazendo? O que a Alda fez? É um exemplo para nós. A Elizabeth, a Vânia, a Márcia estavam tentando ajudar. O que aconteceu com a Alda? Ela não se importou. Foi dando a aula dela, não se importou. E ela ficou fora. Mostrar para a gente como é que as coisas se passam. Ela estava lá tentando acertar, e veio a Nelma, e veio mais não sei quem, tentando acertar. Ela está na aula dela. Ela nem deu aula, nem se interrompeu. Se ficou danada, não disse, né? Se ficou danada, não disse, mas não interrompeu a aula dela. Altivo, esse mesmo princípio atende à aproximação com os encarnados. Por exemplo, você se achar equilibrado, entre aspas, que maluco, né? Aquela coisa todo mundo tem um pouco, mas você está sempre chegando alguém com um desequilíbrio mental perto de você, porque aí guarda a relação com a tua vibração, com a tua vivência. Não necessariamente, você também pode representar o equilíbrio para a pessoa, o alívio para a pessoa. É o desequilibrado com o desequilibrado, guarda a relação. O desequilibrado com o equilibrado é o alívio para aquela pessoa. Lembra daquela história de álgebra? Menos com menos dá mais com menos dá menos. É mais ou menos aquele princípio. Hoje eu tenho
Muito bom. Não, vamos ver aqui se a gente faltou. Vamos ver se faltou a gente falar alguma coisa aqui. Aí ele fala aqui, até o Altivo já falou, né, que é desse modo, né, que a gente pode então compreender a mediunidade, os problemas da mediunidade evidente ou da mediunidade que você não percebe, destacando a cada passo inteligências nobres, intimamente aprisionadas a cultos estranhos em matéria de fé. Você podia falar também sobre isso, Altivo. Ele está falando aqui dessas práticas, né, em certas seitas, em que a troco até de vantagens materiais que o espírito oferece, as pessoas fazem, não é? Fazem coisa, até são capazes de matar, não é? Não quer falar, não? Não? Tá. E ele fala aqui que isso pode chegar ao fanatismo. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Que por fanatismo você se liga lá a uma seita, hein? A corrente mental. Você se liga lá a uma seita e você fica preso àquilo mesmo. Então, às vezes aquele grupo é capaz de, em nome daquela crença, de efetuar crimes, não é? Matar o outro. Agora, então, vamos ler histeria e psiconeurose. Está esquentando o assunto. Espera aí que ela vai perguntar alguma coisa ali. Assim como a simbiose útil e a inútil, sei lá, né, entre as plantas, também é entre nós, né? Porque a simbiose, por exemplo, o espírito, né, vem e toma conta do nosso corpo, como você falou, né? E utiliza, né, a nossa força e tudo. E os nossos mentores espirituais também fazem isso, para o bem, não é? O benfeitor espiritual faz isso também para o bem, mas não esqueça que nessa hora, para ele é um sacrifício, mas o princípio é o mesmo. Para ele é o sacrifício porque ele está então doando, né? Ele está diminuindo, está baixando de nível, né? Vai diminuindo a energia dele. Os guias espirituais, você fez bem em lembrar isso. Os guias espirituais, quando termina essa sessão aqui nossa, de reunião pública, eles se sentem exaustos. Vocês não têm a menor dúvida disso. Eles ficam exaustos, porque a cota de doação deles é muito grande. Aí vocês imaginem, por exemplo, o distanciamento de alguns, o distraimento de outros, a distração de outros, aquela sensação de má vontade de terceiros, o próprio calor excessivo dá aquela sensação de desconforto. Então as mentes começam a soltar várias vibrações dos mais variados tipos. Por que a gente pede que as pessoas mais afins procurem centrar-se perto da mesa? Justamente para fortalecer o ambiente de quem? Da mesa. Aqui, se vocês observarem, os médiuns videntes, eles vão observar que existe uma espécie de camada protetora, fluídica. Por quê? Porque às vezes o diretor de trabalho, ele está distraído, ele não está vigilante, ele está cansado, ele está desatento, ele está crítico, ele está de má vontade, ele não está acompanhando, está de má vontade com o expositor está falando, ele está aqui criticando, isso é bobagem, isso é não sei o quê. Isso são portas abertas para essa simbiose. Então, há essa proteção aqui justamente para manter essa área de equilíbrio no ambiente que nós vivemos. Isso tudo que se passa objetiva tão somente a uma coisa: objetiva trazer educação para nós.
Então, de todo esse esforço, de toda essa trabalheira, nós vamos sair com uma forma de educação. Vamos aprender alguma coisa. A nos comportarmos. Quando acontecem fatos assim, relevantes numa sessão, que a gente diz assim, foi falta de vigilância. Foi falta de vigilância, foi falta de atenção do que estava acontecendo. Foi falta de atenção do que estava acontecendo. A falta de vigilância é falta de atenção do que estava acontecendo. Um diretor de mesa, ele é o único que não se concentra. Que ele é o único que tem que estar olhando tudo e todas as coisas. Eu costumo dizer que o diretor de mesa é o único que não reza. O único que reza de olho aberto, que ele tem que estar vendo o que a prece está produzindo na cabeça dos outros, se o fulano vai entrar em crise, não sei o que. Ele tem que estar aqui observando tudo e todas as coisas. Ele é o único que não reza. Ou se rezar, reza, deixa o outro rezar, ele fica só olhando. Porque ele tem que estar atento ao resultado das ações. O guia espiritual, eles saem daqui exaustos, por quê? Porque eles deram o máximo possível das energias fluídicas dele. Então, naquele momento das energias fluídicas que eles doaram, nós absorvemos, nós dizemos assim, saí muito bem. E eles dizem, eu fiquei muito mal, né? Porque eles vão dizer isso, eu fiquei muito mal por causa dessa doação que eles fizeram. Tem que ser no microfone. Pergunta dentro do texto, hein? Para cada reunião espírita, é um guia espiritual? Não necessariamente. Quer dizer, então ele participa de 2, 3 reuniões e a sua noite queria estar esgotada, né? Pode ser. Se fosse uma só, seria muito desequilíbrio. Porque vocês observam o seguinte, olha só, imagina o guia espiritual da própria Terezinha que falou aqui agora. Ela está atenta, o guia está atento, veio para ajudá-la. Então ele está ali do lado dela, ela está atenta, ele está dando uma cota de energia relativa para ela, dando uma cota de energia relativa. Ela está desatenta, ele fica ali fazendo com que tudo para ela ficar atenta. Então ele se desgasta emocionalmente. Aí ela está atenta, mas ela de vez em quando entra na faixa negativa. O orador está falando uma bobagem. Meu Deus do céu, que tolice que esse orador está falando. Fica com raiva. Ele já tem que controlar a emoção dela. Olha o desgaste. É como a gente, né? Imagine você ficar tomando conta de uma pessoa 24 horas por dia. O que acontece com a gente? No fim do dia a gente está doido para ver aquela pessoa pelas costas, né? O guia fica meio parecido assim com a gente. Está doido para ver a Terezinha pelas costas, porque deu uma mão de obra danada. Quando eles acabam a sessão, eles estão exaustos por quê? Multiplica isso por essas 800, 2.000 pessoas que vêm aqui. Multiplica isso por essas 800 a 1.000 pessoas que vêm aqui. São 800 ou 1.000 ou 2.000 problemas. Quando vocês ouvem dizer assim, o Centro Espírita Leon Denis tem tantos médiuns, ou qualquer centro grande que tenha muitos médiuns, ele tem correspondente número de espíritos desencarnados protegendo a casa. Senão eles não aguentam aquela carga volumosa de vibrações. Eles não aguentam aquela carga volumosa de vibrações. Então, se aqui nós temos 400 médiuns, deve ter uns 1.200 espíritos lá trabalhando aqui na sessão. Um número expressivo de espíritos para segurar o trabalho, né? Mas isso é só referente à reunião pública ou isso acontece também nas reuniões de obsessão? Todas elas? Enquanto o altivo falava, eu estava lembrando aqui que a gente pode estender esse conceito. Quando a gente está aqui, por exemplo, dando uma aula, né? Dependendo do número de pessoas que estão partilhando com o seu interesse, a gente fica mais ou menos cansado. Isso acontece em qualquer aula, né? E eu lembro que uma vez o altivo, há algum tempo, quando inauguraram os cursos, o altivo falou assim,
Instrutor não pode deixar aluno dormir. E eu guardo isso comigo assim muito seriamente, né? Porque quando o aluno dorme, é sinal de quê? De desinteresse, né? Então a gente faz tudo, a gente vira cambalhota, a gente faz de tudo lá para o aluno não dormir, para manter, né, a turma presa ali com a atenção. Hein? Não, eu nem estou falando nada dessa turma, essa turma é ótima. Essa turma é ótima, bem interessada. Vamos a histeria e psiconeurose. Entretanto, as simbioses dessa espécie, em que tantas existências respiram em reciprocidade de furto psíquico, não se limitam aos fenômenos desse teor, nos quais espíritos desencarnados estanquem determinadas concepções religiosas, anestesiam ou infantilizam temporariamente consciências menos aptas ao autocontrole, porquanto se expressam igualmente nas moléstias nervosas complexas, como a esteroepilepsia, em que o paciente sofre o espasmo tônico em opistótono, acompanhado de convulsões clônicas de feição múltipla, às vezes sem qualquer perda de consciência, equivalendo a transe mediúnico autêntico, no qual a personalidade invisível se aproveita dos estados emotivos mais intensos para acentuar a própria influenciação. Isso aí está bem claro para todos nós, né? Vocês viram que há processos físicos, como o Luiz está dizendo, há processos físicos. Então, nesse caso aqui assim, veja bem, os espíritos encarnados anestesiam ou infantilizam, né? A consciência menos apta ao autocontrole são aquelas pessoas extremamente desequilibradas, extremamente nervosas, que elas passam de um estado para outro com uma rapidez que a gente diz assim, gente, como é que pode isso assim? A gente fica com dúvida do estado da pessoa, mas é o quê? É a pessoa que já traz uma deficiência orgânica que é acentuada pela presença de um espírito que aumenta aquele problema, né? Então elas passam de um estado para outro, assim a gente não sabe nem quando começa uma coisa, quando termina outra, né? Na mesma trilha de ajustamento simbiótico, somos defrontados na Terra, aqui e ali, pela presença de psiconeuróticos da mais extensa classificação, com diagnose extremamente difícil, entregues aos mais obscuros quadros mentais, sem se arrojarem à loucura completa. Tais entidades imanizadas no painel fisiológico e agregadas a ele, sem o corpo de matéria mais densa, vivem assim quase sempre por tempo longo, entrosadas psiquicamente aos seus hospedadores, porquanto o espírito humano desencarnado, erguido a novo estado de consciência, começa a elaborar recursos magnéticos diferenciados, condizente com os impositivos da própria sustentação, tanto quanto no corpo terrestre aprendeu a criar, por automatismo, as enzimas e os hormônios que lhe asseguravam o equilíbrio biológico e, impressionando o paciente que explora, muita vez com a melhor intenção, subjuga-lhe o campo mental, impondo-lhe ao centro coronário a substância dos próprios pensamentos, que a vítima passa a acolher, qual se fossem os seus próprios. Assim, em perfeita simbiose, refletem-se mutuamente estacionários ambos, no tempo, até que as leis da vida lhes reclamem, pela dificuldade ou pela dor, a alteração imprescindível. Falar mais um pouquinho sobre isso também. Ele está lembrando aqui que essas entidades
vivem assim entrosadas psiquicamente aos seus hospedadores. A gente diz assim, como é que uma pessoa pode aguentar uma obsessão tantos anos ou tantos meses? O número de horas que for possível. Como é que acontece isso? É porque esses espíritos, eles vão se entrosando de tal modo no organismo da pessoa que, afinal de contas, são eles que estão produzindo as reações nas próprias criaturas. Então elas começam a refletir o estado mental do espírito obsessor. É muito comum as pessoas, quando elas chegam obsidiadas, não é elas chegarem perturbadas pelas ideias dela mesma, mas obsediadas, quando aquele processo se esvai, quando ele termina, a pessoa começa a mudar de comportamento. A gente diz assim, como é que mudou de comportamento? Por que mudou de comportamento? Mudou justamente porque era o pensamento daquele espírito que influenciava o médium aceitava aquele tipo de influenciação, o espírito se entrosava de tal modo com o psiquismo do médium que ele próprio passava a agir como se tivesse o médium tivesse duas vidas, a dele e a do espírito. Quando retira-se essa outra vida, se retira através da educação e pode se retirar através do tirar-se à força. O que acontece nos centros espíritas que não há uma doutrinação, não há um trabalho de doutrinação como o nosso? Tira-se aquele espírito, às vezes o médium cai doente, que ele não consegue viver sem aquela presença espiritual, não consegue viver aqui. E aquele espírito, por não ter sido educado, ele sai dali e vai pegar outro doente, vai pegar outra pessoa com que ele se afinize. Quando a gente faz o processo de estudo, aos poucos, vai se educando um e outro. Então, quando chega o momento de desligar aquele espírito, a pessoa já não sente mais nada. Ela já está modificada e o espírito também. Essa é uma das explicações que existe para a demora no tratamento da obsessão nas casas espíritas, que em realidade o que se quer é interromper esse fluxo. Na realidade, o que quer é se interromper esse fluxo. E não se pode interromper rompendo, e sim desligando a criatura. Ela tem que ser desligada ao pouco e pouco. Tá? Lembrando aqui ainda isso aqui para passar para a Alda, que é a aula da aula, ele diz aqui no finalzinho desta página, já no aprendeu a criar por automatismo as enzimas e os hormônios que lhe asseguram o equilíbrio biológico, e impressionando o paciente que explora muitas vezes com a melhor intenção. É aquele obsessor que não é mau, ele se associa às pessoas, ele não tem maldade, ele se associa às pessoas, porque ele tem medo. É um negócio do calorzinho, aquele ali dá o calor para a gente. Então, aquele médium tem muito fluido, ele tem muita capacidade de doar essa vibração para a gente. Então ele está ali porque ele, na realidade, ele não sabe fazer outra coisa, ele não desenvolveu recursos próprios. Por isso que ele pega o do doente, o do encarnado. Ele não desenvolveu recursos próprios, ele pega do encarnado. Como ele pega do encarnado, quando ele não é mau, ele está pegando por abuso mesmo, porque ele não sabe de outra coisa. Quando ele é mau, ele é obsessor, mas senão ele pode ser um perturbador, mas não um obsessor. É diferente. Então a pessoa, nós vemos isso no passe comum. O passe comum nos libera de quê? De uma série de vibrações pesadas. A gente diz assim, puxa vida, eu estava bem, mas de repente eu fiquei passando mal, tomei o passe no centro, até passou novamente. Passou aquilo tudo que eu estava sentindo. Quer dizer, foi uma aproximação espiritual feita sem maldade, por absorção apenas, por absorção de vibrações, por calorzinho, por tudo mais. Tá, gente? Alguma pergunta, Cíntia, sobre isso?
perguntar. Com relação a encarnado, também pode haver esse tipo de dependência afetiva. Aí o desligamento tem que ser com o consentimento, né? Porque quando você fala em romper, é uma violência, né? Então, o espírito não consente, não entende aquele rompimento. Isso, né? O mesmo se passa com o encarnado. A gente vê, às vezes, em alunos, a dependência materna, né? Crianças que vão para a escola e passam, às vezes, mais de uma série, que choram querendo a mãe, né? Eu quero minha mãe, aí chora. Aí todo dia é a mesma história, né? Chora, o que você tem? Eu quero minha mãe. Seria alguma coisa assim, comparativa, assim, mesmo princípio? Mas isso não acontece com a gente quando a gente sofre qualquer coisa, eu quero mamãe? Não é? Mesmo adulto, a gente... mas aí é um caso especial, né? Mas quando é constante, não, né? Porque aí cai no exagero, né? É dependência total. Dependência mesmo. Pega ali o microfone para o colega. Ah, tá. Tudo bem. Será que dá? Nas obras de André Luiz tem dois casos. Um é aconselhado a não fazer assim a intromissão, porque caso fosse afastado assim abruptamente o espírito, poderia provocar um estrago na pessoa e poderia ser irreversível. E numa outra obra, ele fala até mesmo que o afastamento não era aconselhável porque poderia até provocar a morte do encarnado. Isso provoca, porque é uma questão orgânica. Havia aqui um companheiro nosso, médium, ele já é falecido. Ele trabalhou durante algum tempo na polícia. E houve um período lá dele que ele teve que recolher mendigos e levar para o hospital. Era uma tarefa que deram lá à polícia. Então ele contava um caso muito interessante, que pegaram um mendigo na rua, mas o fulano estava um estrago só, sujeira total, mas aquilo não devia tomar banho há anos, não sei o que. E chegou no hospital Carlos Chagas, obrigaram o fulano a tomar banho, a se escovar, cortar cabelo, cortar unha, fazer aquilo. Aquilo deu um troço tão grande que o sujeito morreu. Ele morreu, ele contava aquilo. Nosso irmão Delmo, vocês lembram do Delmo, alguns de vocês lembram do Delmo. Diz que o fulano, ele recolheu aquele fulano de manhã cedo e que chegaram lá no hospital, vai tomar banho à força, que ninguém vai querer você assim, com a melhor das intenções. Então cortaram a unha do camarada, cortaram a unha do pé, tiraram aquela roupa, deram o banho no camarada, cortaram o cabelo. Ele de noite ele não aguentou aquela mudança radical de vibração. De noite ele teve lá um infarto, uma coisa qualquer, e partiu para o outro lado. Deve ter continuado mendigo do outro lado, né? Que era o que ele era. Era o que ele era. Por isso que a proposta tem que ser de mudança. É mudança, sim, mas vai quem quer, não pega a força e leva, né? Aí fica a sociedade. O que a sociedade faz? A sociedade faz a força. Mas aí quantas coisas ela não rompe? Então vamos ler esses dois últimos itens agora, a terminar esse capítulo hoje, né? Outros processos simbióticos. De outras vezes, o desencarnado que teme as experiências do mundo espiritual ou que insiste em prender-se por egoísmo aos que jazem na retaguarda, se possui inteligência mais vasta que a do hospedeiro, inspira-lhe atividade progressiva que resulta em benefício do meio a que se vincula, tal como sucede com a bactéria nitrificadora na raiz da leguminosa. Noutras circunstâncias, porém, efetua-se a simbiose em condições infelizes, nas quais o desencarnado permanece eivado de ódio ou perversidade enfermiça,
ao pé das próprias vítimas, inoculando-lhes fluidos letais, seja copiando a ação do cogumelo que se faz verdugo da orquídea, impulsionando-a a situações anormais, quando não lhe impõe lentamente a morte, seja reproduzindo a atitude das algas invasoras no corpo dos anelídeos, conduzindo-os a longas perturbações. Fenômenos esses, no entanto, que recapitularemos com apontamentos breves em torno do vampirismo, como responsável por vários distúrbios do corpo espiritual a se estamparem no corpo físico. Ancianidade da simbiose espiritual. Justo assim registrar que a simbiose espiritual permanece entre os homens, desde as eras mais remotas, em multifários processos de mediunismo consciente ou inconsciente, através dos quais os chamados mortos, traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, se aglutinam em grande parte ao habitat dos chamados vivos, partilhando-lhes a existência, a absolver-lhes parcialmente a vitalidade, até que os próprios espíritos encarnados, com a força do seu próprio trabalho, no estudo edificante e nas virtudes vividas, lhes ofereçam material para as mais amplas meditações, pelas quais se habilitem a necessária transformação com que se adaptem a novos caminhos e aceitem cargos novos, à frente da evolução deles mesmos, no rumo de esfera mais elevada. Pedro Leopoldo, 16, 3 de 58. Aqui, então, ele vai começar a comparar os casos, né, com o estudo ali atrás, né? Então, ele está falando de o desencarnado que tem medo do que ele vai encarar no outro mundo, no mundo espiritual. E ele, não é? Ou outros, que não é medo, mas é egoísmo, que faz com que eles fiquem ali em torno dos encarnados. E aqui tem uma coisa interessante, que até o Altivo falou hoje lá com relação aos pintores mediúnicos, né? Que naquela hora eu lembrei desse fato aqui. O que ele está falando aqui? Às vezes o espírito vem, se junta lá com o encarnado, é um encarnado que não tem muitas condições, mas o espírito tem. Aí o que o encarnado faz? O que o desencarnado faz? Passa para aqueles encarnados noções, coisas por exemplo, coisas que possam ser feitas de utilidade, e o encarnado faz, e quem se aproveita disso? Quem está ali no ambiente, não é? Porque às vezes o desencarnado, se junta ao encarnado, fica passando ideias que não são produtivas, e pelo contrário, podem ser até ideias que põem o encarnado para trás. Mas nesse caso aqui ele falou uma coisa muito interessante, que eu nem tinha pensado nessa possibilidade. E em outras circunstâncias, ele fala aqui da simbiose em condições infelizes, nas quais o desencarnado permanece cheio de ódio ou perversidade enfermiça ao pé das próprias vítimas. Alguém até perguntou hoje sobre isso, não é? Quer dizer, são as várias formas que o desencarnado tem de vir para o contato dos encarnados. Ou ele vem porque ele não está acostumado com a vida espiritual, ou ele vem para influenciar a mente do desencarnado, ou ele vem até no intuito mesmo de se vingar. E aí ele vai produzir males, né, para o próprio organismo do encarnado. E aí ele faz referência àquela bactéria nitrificadora, não sei se vocês lembram, né? É a bactéria que fica lá na raiz da orquídea, e ela tanto faz que a orquídea pode acabar sucumbindo por causa da ação da bactéria. E no outro caso aqui, ele tá falando da ação do cogumelo, na ação do cogumelo sobre a orquídea, ou de algas invasoras de certos anelídeos.
Isso tudo aí, ele está falando que isso tudo aí pode ser interpretado como vampirismo, como responsável por vários distúrbios do corpo espiritual a se estamparem no corpo físico, como está no item anterior que o altivo comentou. Agora, sobre a ancianidade da simbiose espiritual, ele vai falando aqui que essa simbiose permanece entre os homens desde as eras mais remotas. Esses fenômenos todos aqui que a gente está estudando, né, ele é coisa antiga, em vários relatos de medianismo, consciente ou inconsciente, através dos quais os chamados mortos, traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, se aglutinam em grande parte ao habitat dos chamados vivos, partilhando a existência, absorver parcialmente a vitalidade, até que os próprios espíritos encarnados, com a força do seu próprio trabalho, eles consigam sair. Nesse caso que eu contei do livro que eu li, depois de 2 anos perambulando e fazendo furtos assim, né, de energia dos encarnados, ele uma vez, uma irmã dele que estava frequentando um centro espírita e que era vidente, ela viu ele naquela situação. Aí ela foi, convidou ele para ir lá no centro espírita, ouvir alguma coisa, e ele foi, e aí começou o amparo. É o que ele está falando aqui no finzinho, né? Até que alguém se achegue, perceba a situação, e aí vai começar a modificação daquele espírito. Obrigada. Acabou. Quando ocorre a morte do corpo físico, a desobsessão encerra? Continua? Quando ocorre a morte do corpo físico, quando é esse caso de obsessão orgânica, pura e simplesmente, o espírito vai buscar outro hospedeiro. Quando o processo é individualizado, quer dizer, você obsidia porque quer obsidiar, a obsessão continua após a morte orgânica. Entendeu? A obsessão continua. Quando é só perturbação, que é só aproveitamento, aí ela cessa com a morte física da pessoa. Hein? Quando esse espírito se educar, os dois, né? Um que deixou para ele ficar hospedado e o outro que precisa se educar também para não usufruir de ninguém. Porque também é uma disciplina que a gente também aprende a ter, nós encarnados, aprendemos para não deixar um espírito desse encostar-se na gente e nos explorar psiquicamente. Isso é um aprendizado também. Altivo. Aqui, Altivo. Essa simbiose positiva aí, que seria no caso quando o encarnado até cresce com a grandeza do espírito, qual a diferença dessa simbiose para a intuição? Para? Intuição. Intuição? Não, a intuição é outro fenômeno, ela pode ocorrer durante essa simbiose. Mas a intuição, ela não tem nada a ver com isso. A não ser que você queira perguntar outra coisa, eu não esteja entendendo. Não, eu queria saber se isso não poderia ser chamado de intuição, essa simbiose. Não, isso não é intuição, não. Isso é influenciação só. Que a intuição é parte da sua alma. A intuição parte da sua alma. Nesse caso, não está partindo da sua alma. Nesse caso, está vendo envolvimento espiritual mesmo. Bom, minha gente, a próxima aula é no dia 8 de abril. Dia 1º, dia 8 de abril. O mês começa numa terça-feira, então nós teremos aula logo no início. Comece a comprar seu presente.
então. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, a bênção da oportunidade e rogando, Senhor, ao teu coração que nos ampare, que nos proteja, para que possamos cada vez mais entender, compreender o valor da vida e valorizá-la em nós mesmos. Para que possamos, acima de tudo, com todo esse esforço da espiritualidade, nos ensinando, nos ajudando, podermos corresponder um dia a todos esses ensinamentos de amor, aplicando em nosso benefício e em benefício do nosso próximo. Fica conosco, Senhor. Continue sustentando todo o trabalho da casa, todos aqueles que aqui chegaram com essa vontade de aprender, de se fortalecer, todos aqueles que se dispuseram a nos ajudar, nos instruindo, nos orientando, sustentando, Senhor, enfim, todo o trabalho da nossa casa. Que a espiritualidade amiga, presente, seja cada vez mais iluminada. Que em teu nome, Jesus, em nome dos amigos espirituais, em nome de Deus, nosso Pai, nós te pedimos permissão para darmos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus.